gente vive no meio das pessoas que vão tentar, que mesmo elas não oferecendo nada pra gente, elas vão acabar influenciando a gente pelo jeito de falar delas, pelo jeito do que elas falam, do jeito que elas se vestem. E a gente vai ser influenciado por elas. Sim. Mas a gente tem que ter o nosso filtro. O Espírito Santo tem que ser o filtro na nossa mente, no nosso coração, nos nossos olhos, principalmente. Nós que somos jovens, naquilo que escutamos também. Mas nós vamos ser influenciados. Se, por exemplo, eu não trabalho com um grande grupo, eu só trabalho com o Didi por enquanto. Mas, Felipe, Sim. tu trabalha com um grande grupo. Se começarem a fazer uma gíria, pô, e tu vê que é legal, tu vai começar a falar. Sim. Não. Foco na PA, foco na pegar. Foco no pé. Entendeu? Tipo, tu vai pegar, porque é uma coisa legal e o filtro do Espírito Santo vai te bloquear. Mas, mudando um pouco a direção, mas falando da mesma coisa, é que a gente se sente muito pressionado. Pelo menos eu, agora tá menos assim, porque eu já tenho meu caráter em Cristo bem firmado, assim. Eu já sei o que eu quero e pra onde eu quero. Definido. Entendeu? Pra onde eu quero ir. Vocês ainda estão em formação. Deus ainda vai mostrar pra vocês o chamado específico de vocês, como tá mostrando aos pouquinhos pra mim e trazendo pra igreja essa visão. Porque vocês são novos ainda. Então, esqueci o que eu ia falar. Que bom. Não, eu lembrei. Essa palavra de Filipenses, ela fala assim, ó, que não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas não quer dizer que o cara aqui é muito bom. Pelo menos eu nunca li dessa forma. Tipo, eu sei onde eu tô e eu sei onde eu quero chegar. Eu tô no ponto A e eu sei que eu quero chegar no ponto B. Mas nesse trajeto vai acontecer de eu cair, de eu pecar, de eu me levantar, de eu ficar triste, decepcionado, ao mesmo tempo ficar alegre, me sentindo forte. Isso vai acontecer. Mas a gente tem que tomar cuidado para quando os momentos difíceis aparecer, a gente não venha se vestir com o velho sistema e ser influenciado ao ponto de mexer com a nossa cabeça, mexer com as nossas ideias, mexer com aquilo que nós acreditamos, de certa forma abalar nossa fé. Vocês têm mais alguma palavra aí que lembra assim? Palavra não, mas eu lembro do Bem Mais Alto, que foi naquele do Choque. Só que no mesmo lugar, só que foi um antes, onde a gente tocou pela primeira vez. Ah, lembrei. Eu lembro que foi naquele legal. dia eu tive, acho que a minha principal experiência com Deus, assim. Que acho que foi ali que eu comecei a viver realmente o primeiro amor, assim. Então aquilo ali me marcou demais. Que lembro que eu cheguei no quarto e eu não conseguia parar de falar com Deus. Eu fiquei ali a noite toda e eu não conseguia parar, e o Rodolfo chegava perto de mim, ficava rindo de mim. Mas ali foi a minha verdadeira experiência com Deus. Foi onde eu encontrei Deus e pude viver mais pra Ele. A gente sempre vai ter esses momentos, né? Como eu tava falando, a gente nunca vai ser perfeito. O nosso intuito é buscar a perfeição. Mas a gente só vai conseguir isso no céu. Mas não quer dizer que aqui na Terra a gente não tenha que tentar. Eu lembro assim, ó, da minha experiência com Deus, assim, que foi marcante. E por incrível que pareça, não foi com essa palavra. Foi com uma de Isaías, que eu não lembro a referência, que fala assim, ó: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu lembro que eu tava aqui na igreja, eu acho que eu tava matando aula nesse dia. Mas eu tava muito triste. Tava muito triste. Eu chorei de noite, chorei de manhã, vim pra aula, entrei no colégio, tava indo em direção à sala, comecei a chorar de novo e decidi, não, vou pra igreja. Na época o Beto estava aqui na igreja e tal. Aí eu pedi pra ele botar uma música e eu sentei e comecei a desabafar tudo pra Deus, né? Tudo que tava dentro do meu coração. E quando isso aconteceu, ele tava tocando Eu Navegarei. Por isso que eu gosto muito dessa música, porque ela me lembra o primeiro contato meu com Deus. Assim, ó, não de ouvir falar, mas sim de sentir. E nesse dia eu lembro do quanto que eu chorei, e eu lembro que essa palavra veio na minha mente e falou assim, ó: busca Deus enquanto tu pode achar. Invoca enquanto Ele tá perto de ti. Então não perde tempo, né? Então eu senti isso muito forte, assim. Meu Deus. Eu tenho uma outra também.
que é, na verdade eu já era tocado por ela antes, mas me tocou mais ainda num dia que tava tu também, o Digi, não lembro mais quem depois de Emanação, que em vez de a gente ter subido lá, a gente ficou aqui embaixo. Aí tipo, a gente tava todo mundo cansado, eu não lembro porquê também, mas o Digi subiu assim no palco e começou a tocar violão. E aí todo o resto assim ficou deitado no palco ou sentado ali numa cadeira e tal. E aí ele começou a tocar alguma coisa sobre nível raso, que eu não lembro direito. Só que daí eu comecei a tipo me pensar assim, pô, naquela palavra de, acho que é Isaías também, que fala do rio águas que tocava primeiro no... Não, isso aí é Ezequiel. Ezequiel? Então, aí eu comecei a pensar nessa palavra. E tipo, comecei a viajar assim, pô, se existem águas muito mais profundas que cobrem a nossa cabeça e que a gente não pode nem respirar, tipo, onde é que eu tô vivendo, tá ligado? Que eu não consigo presenciar essas coisas. O que mais que Deus tem pra mim que... Eu acho que é muito, voltando a falar de sistema, né? Mas eu acho que é muito o ambiente que a gente foi formado. Principalmente vocês. Hoje em dia a cobrança por estudo, a cobrança por conhecimento, a cobrança por uma faculdade é muito maior. Eu sofri isso. Mas vocês eu acho que sofrem muito mais. Pelo menos eu escuto umas 2, 3 vezes por dia de que o mercado de trabalho está mais rigoroso. Você precisa ter uma faculdade, uma pós-graduação, falar pelo menos 2 idiomas, ser perito em informática. Eu escuto isso direto, vocês também devem estar na... Quase todo dia me perguntam que faculdade que eu vou fazer. Sabe, então, e onde está o ministério nessa parada? Onde está o chamado de Deus? Sabe? Bom, a gente vê os caras aqui, os profetas, os grandes homens de Deus, não quer dizer que eles não tenham estudado, não é isso que eu tô falando. Não me entendam mal. Mas só que naquele primeiro momento que eles sentiram Deus falar: eu quero que você seja um pastor, eu quero que você seja um missionário, eu quero que você seja um evangelista, eles largaram tudo e foram. Eles tinham convicção naquilo que Deus falou pra eles. Entendeu? Não é questão de convicção, mas não importava a pressão externa, não importava o que eles tinham que fazer, eles simplesmente seguiram a voz de Deus. E hoje não tem mais tanto isso. Eu tava conversando com a Alice, falando da Alice, uma terça-feira depois do Redil, eu tava conversando com ela o que tava acontecendo comigo, que eu tô com várias dúvidas e... enfim, e eu fui abrindo o coração pra ela e ela foi muito sincera. E sabe, e aquilo ali me trouxe muita paz. Ela falou: Neto, vai, se é Deus botando isso no teu coração, vai, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Se tu tiver que ter conhecimento pra exercer um chamado específico, ele vai te dar. E se ele não te der, ele vai abrir as portas pra tu ter esse conhecimento. Sabe, e eu fiquei, poxa, eu fiquei muito feliz com isso. E conversando com o pastor Benilde, que vocês sabem que eu tenho um chamado pastoral. Sim. Eu tava conversando com o pastor Benilde, perguntei pra ele assim: pastor, como é que começou o seu ministério? Ele começou com 20 e pouquinhos, ele já era pastor de igreja. Tinha acabado de sair do seminário e começou a trabalhar em missões aí, fundando igreja, auxiliando pastores. E eu fiquei impressionado com isso, porque ele não tem faculdade. Ele não tem um curso técnico. Ele não, se tem, fez depois. Mas ele sentiu o chamado de Deus, pegou e foi. Entendeu? E no momento em que ele precisava de um descanso, que ele precisava juntar um dinheiro, Deus abençoou com a estamparia lá em Goiânia. E no momento que ele chegou a Deus, chega, tá na hora de tu voltar pro ministério, ele largou tudo, ó, fui. Se ele não fizesse isso, a gente não estaria aqui hoje. Sim. Sabe? E os jovens de hoje em dia, pelo menos eu vejo muito assim, que estão muito preocupados com o dinheiro. Eu falo porque eu também tô. Eu me coloco nesse meio. A gente tá muito preocupado com o dinheiro, em ter uma casa, em ter um carro, em ter uma estabilidade financeira, ter um relacionamento, constituir família, preparar o futuro. Sabe? Tipo, fazer o segmento não, mas seguir o caminho lógico da parada. Tipo, eu quero crescer, desenvolver, multiplicar, envelhecer, morrer, e deu. Mas e se Deus chamar assim, ó, vem, quero que tu saia por aí fundando igreja? Entendeu? A gente tava até conversando quando a gente foi correr, né, Cadu? Se Deus me chamasse assim, ó, Neto,
preciso que tu vá pra tal cidade começar um trabalho. Eu vou. Amém? Tu iria comigo? Tranquilo. Tá ligado? Tipo assim, ó. Pô, preciso de um pessoal pra vir. Fulano, Beltrano, Ciclano. Vocês topam vir comigo? Tenho certeza que a pressão externa vai vir. Não, filho. Você precisa fazer uma faculdade? Não, filho. Você precisa arrumar um emprego. Entendeu? Ó, filho. Você precisa crescer na vida. Sabe? Então eu acho que tem muita pressão no ambiente que a gente vive. E por isso a gente não experimenta o rio de Deus. A gente fica naquele rasinho ali do sábado, do domingo. É uma experiência aqui, outra ali durante a semana em casa. Muitos nem isso. Ainda pessoas chegam tarde no culto, já perdem a parte do louvor, que é um período muito importante. Por quê? Porque estão cansados, porque trabalharam muito durante a semana. Não estou dizendo que é ruim, é necessário. Hoje as coisas estão muito caras. Hoje está R$3 o litro da gasolina. Entendeu? Coca-Cola tá 5 pila no Mercado Livre. 6 pila não, em alguns estabelecimentos. Entendeu? Tá tudo muito caro. Em alguns santíssimos estabelecimentos. Contar uma piadinha. Tu pode contar primeiro que eu tô com medo de contar a tua. Então deixa eu contar. Não é. Não. Garanto que não é a mesma. É difícil de entender? Não fale sozinho. Compre um All-Star e converse. Ai, nossa. Nossa. Bem, Alisson. Essa é boa. Tá, então já que tu tem certeza que não é, deixa eu contar então. Minha ex terminou comigo porque disse que eu sou muito infantil. Respirei fundo, fui até a casa dela, toquei a campainha e saí correndo. Ó, gruda. Lembrei disso agora, no Porta dos Fundos. Fez aqui de novo. Aí tem outro aqui, ó. Sabe como se escreve matemática em latim? Vocês sabem como se escreve matemática em latim? Não. É mais ou menos isso. Não entendos. Não entendo. É muito ruim. Vocês sabem qual é o cereal que o vampiro mais gosta? Aveia. Nossa! Essa foi boa. Eu tenho mais uma também. Só que é mais ou menos. Vocês vão entender. Filho, você já tá sei gripado? Mais ou menos, boy. É mais ou menos. Eu quero imagens. Eu quero imagens. Conhece esse cara, o da Atena? Da pena. Eu tenho outra também que eu já contei pra vocês. Que é aquela, se eu fosse um The Voice e a Cláudia Leite não virasse pra mim, eu falaria, por isso todo mundo prefere a Ivete. Sairia correndo. Tá certo. Deu muito crente. Eu não tenho, mas os que eu tenho aqui não dá pra falar aqui. É muito... É mais ou menos. Felipe Procurando alguma. Eu posso então mostrar a minha música alternativa pra vocês? Pode. Então deixa eu mexer aqui. Parei. PopTube. Não riam, tá? A hora que tu quiser aqui, filho. Agora foi. Suspense. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Somos nós. É que tem hora que dá um câmbio aqui. As árvores somos nós. As árvores somos nós. Nós. As árvores somos nós. As árvores Acabou? Bateria fraca. somos nós. Nós. Vamos devagarinho que Vamos. a gente consegue. Vamos devagarinho, a gente consegue. Olha, eu vou falar uma vez só a frase inteira para gravar na tua memória. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. E as árvores. E as árvores. Árvores. Fugiu aqui. Não, O jardineiro é Jesus. E as árvores.
Já tá enrolando tudo, calma. E as árvores? Calma. O jardineiro é Jesus. E as árvores somos nós. Nós. Ela fala, e as árvores? Muito bom, Tá. cara. Ela fala, somos, você fala, somos. Mas se você falar junto com ela, não dá pra entender. Entendi. E as árvores, E as árvores. e as árvores, Árvores. Árvores. E as árvores. Árvores. olha, as árvores. As árvores. Isso, olha. Árvores. E as árvores. Peguei. Somos nós. Somos nós. Pronto, já tenho. Somos Chega. nós. Chega. Que estranho, tá acontecendo de novo, né? Não, foi culpa nossa mesmo. É a parte 3 desse programa, ela vai sair na sexta-feira. Pode ficar tranquilo.